alguns que se comportam bastante bem como preditores dos níveis de produtividade e, em alguns casos, das taxas de crescimento do PIB, mas talvez o mais conhecido seja o índice de complexidade econômica que Hausmann e Hidalgo desenvolveram em Harvard. Eles têm uma equipe do MIT e de Harvard que tem feito essas mensurações, tem medido, desenvolvido um indicador de complexidade econômica que inclusive está disponível, facilmente pode ser encontrado na internet, e que, no fundo, é uma forma altamente sofisticada, ou muito mais, digamos assim, elaborada, de medir o mesmo que media Serra. Quantas profissões, qual é o grau de especialização, qual é o grau de divisão do trabalho numa economia. Isso que o estruturalismo olha. O estruturalismo acha que a complexidade do sistema econômico tem uma alta relação com suas capacidades, seu potencial de crescimento, seus níveis de produtividade e competitividade. Então, esse é o ponto de partida dessa discussão estruturalista. Se a gente pega o velho Prebisch, né, e vou citar o velho, porque no fundo ele criou a instituição que paga meu salário e o salário de Carlos, a gente tem que honrá-lo como um santo patrono. Mas o Prebisch, se vocês leem o documento, o escrito dele nos anos 40, ele fala que a origem do sistema centro-periferia é a difusão lenta e desigual do progresso técnico em escala internacional. Eu acho sumamente interessante isso, porque até onde eu sei, o Prebisch nunca foi diretamente influenciado pelo Schumpeter. Mas essa ideia é tipicamente schumpeteriana, a ideia de desenvolvimento como mudança estrutural, como transformação do sistema produtivo, como redefinição de estruturas, é uma ideia 100% schumpeteriana. Talvez o que o Prebisch faz é dizer que esse processo de transformação, esse processo de destruição criadora do Schumpeter, ele, na verdade, é muito irregular ou assimétrico enquanto a sua difusão. Então, ele não chega de igual forma, não atua de igual forma em distintas partes do mundo. É isso que está por detrás da conformação de duas estruturas diferentes. O centro, que é uma estrutura diversificada, complexa, com altos níveis de produtividade, e a periferia, especializada em poucas atividades, com baixa intensidade tecnológica, e na qual, de alguma forma, o progresso técnico não penetrou em todo o seu conjunto, não gerou essas novas capas, esses novos setores, essas novas indústrias, né, e que explica, então, por que as estruturas são distintas. As estruturas são distintas porque o progresso técnico não se difunde de forma homogênea internacionalmente, porque o progresso técnico é o que transforma a estrutura produtiva, a difusão tecnológica é o que vai redefinindo as economias, mas esse progresso técnico não chega, ou chega muito parcialmente, muito localizadamente em poucas atividades. Então, vejam, esta percepção já nos define um pouco, nos marca um pouco a cancha, como a gente fala, né? Define um pouco qual é o território do nosso debate, porque o que a gente está partindo é de, talvez, um fato estilizado que teremos que explicar teoricamente. Quando a gente faz teoria, o nosso ponto de partida é entender que a difusão internacional de tecnologia, ela tem, de alguma forma, uma concentração, né, a uma tendência, digamos assim, a que uma parte do mundo chegue mais tardiamente e absorva a tecnologia menos intensamente que outras partes do mundo. Então, vejam, desde um ponto de vista da análise teórica, isso já nos coloca a necessidade de considerar a simetria entre os atores. De partida, é muito difícil para pensar um modelo onde o básico é a divergência internacional, pensar em agentes idênticos em escala internacional. Não necessariamente a gente tem que assumir que há uma heterogeneidade em quanto às capacidades e tem que assumir que, por algum motivo, alguns agentes são capazes de aprender melhor, mais rapidamente,
más intensamente que otros. Eso nos define un poco el problema micro. Ahora, a CEPAL y o estruturalismo es una teoría macro de divergencia. Tá? Ele é uma teoria que diz, existe divergência porque a difusão internacional de tecnologia é lenta e desigual, se geram duas estruturas com características diferentes, uma mais propensa, vamos a ver por quê, a crescer que a outra, e isso faz com que se reproduzam no tempo as desigualdades entre as regiões. Não é muito diferente do que a teoria centro-periferia na economia regional discute hoje, incluso no mundo neoclássico. Tá? Pero, quando a CEPAL desenvolveu estas ideias, a micro todavía não tinha condições de tentar explicar por que as assimetrias tecnológicas e de outro tipo persistiam tanto no tempo. Eu diria que a estrutura de um modelo, que eu chamei EKS, e agora vai ficar claro por quê, estruturalista, keynesiano, schumpeteriano. Há vários motivos, um é que tenho que ficar bem com todos. Eu não posso deixar de chamar um modelo keynesiano quando estou convidado pela KB. E, por outro lado, certamente Schumpeter está na base de toda a nossa discussão, como a gente vai ir analisando ao longo da apresentação. Mas olhem só, não é de toda forma arbitrário este nome, modelo EKS, estruturalista, keynesiano, schumpeteriano, que na verdade o modelo combina elementos da teoria keynesiana do crescimento a partir da demanda agregada com a teoria schumpeteriana da transformação das estruturas produtivas. Basicamente, a ideia é a seguinte: existe um hiato tecnológico, existe uma assimetria tecnológica entre duas regiões. Tá? Por que existe essa assimetria tecnológica? É algo que a gente vai discutir depois. Essa assimetria tecnológica se traduz em diferentes níveis de produtividade em distintos setores. Né? A gente pode, inclusive, fazer um suposto bastante razoável que nos setores onde a intensidade tecnológica é mais alta, o hiato de produtividade, a diferença de produtividade entre centro e periferia é mais alta. Então, estas diferenças de produtividade se vinculam com diferenças em capacidades tecnológicas e as diferenças, né, são mais intensas ali onde a tecnologia é mais importante no processo produtivo. Se combinamos produtividades relativas com salários relativos, temos custos unitários, não? Os custos unitários do trabalho tá, relativos, todo isto está definido em términos, aqui o hiato tecnológico norte-sul, a produtividade relativa sul-norte, salário sul-norte ou periferia centro, digamos. De aqui surge o padrão de especialização, de Complexity of the Production Structure. De aqui surge, não, de produtividade e salários relativos. A taxa de câmbio real entra aqui, obviamente, afetando, né, o salário relativo. Surge daqui um certo perfil de especialização internacional. E aqui termina a parte schumpeteriana, que está marcada em verde da nossa história. Começa a parte keynesiana. Este padrão de especialização explica as elasticidades de ingresso das exportações e das importações, às quais se referiu de forma muito clara José Luis, e não vou insistir numa explicação, não, do papel que estas elasticidades desempenham. Estas elasticidades definem a taxa de crescimento de longo prazo com equilíbrio externo. Tá? De fato, a relação entre as elasticidades é igual à taxa de crescimento do sul com relação à taxa de crescimento do norte. É o que Krugman chama a lei de 45 graus. Uma é o espelho da outra, digamos, e isto tem a ver com o crescimento com equilíbrio externo. Cuidado que Krugman atribui a causalidade de forma distinta. Os keynesianos
hayan que as elasticidades desempeñan un papel propio en explicar el crecimiento. En cuanto que para Krugman, ellas son completamente endógenas y a talla de crecimiento a que explica las elasticidades. Mas eu não vou entrar, essa é uma discussão interessante, não vou entrar nela. Tá, mas a partir da estrutura productiva Schumpeter, chegamos a Keynes, que son as taxas relativas de crecimiento, ¿no? Das elasticidades y las tallas de crecimiento. Esto se traduce en una cierta demanda de trabajo, ¿tá? Que combinada con oferta de trabajo en un mercado de trabajo va a determinar el comportamiento de los salarios relativos. Y realimenta el proceso de definición de la competitividad internacional, de estructura productiva, de especialización. Y por Kaldor-Verdun, o sea, as taxas de crescimento têm um impacto sobre o aprendizado, sobre o investimento, a retornos crescentes, o que implica que há também, a partir daqui, um efeito sobre as capacidades tecnológicas e sobre as produtividades. Este é, basicamente, um esquema, digamos assim, explicativo, ou a forma em que, de alguma forma, a forma em que é possível olhar para este modelo, onde temos um papel central da estrutura, um papel central para variáveis tecnológicas afetando a estrutura e um papel central para variáveis de demanda, definindo a taxa de crescimento e o que acontece no mercado de trabalho também. Eu posso fazer um modelinho muito simples a partir dessas relações. Eu chamo o modelo estructuralista keynesiano schumpeteriano en R, porque a origen de esta representación de un modelo tradicional, modelo ricardiano, desenvolvido por Samuelson, Fisher y Dorbush, onde a gente tem produtividades relativas, né? Aqui, estas produtividades relativas son decrecentes porque los bens están ordenados, ¿no? En un sentido de vantagem comparativa cada vez menor do sul, né? A estrutura productiva determina as elasticidades su crescimento, e o crescimento terá seu efeito sobre o mercado de trabalho. Só um comentário metodológico muito rápido. Este modelo pode ser escrito totalmente em termos de agentes que optimizam. Tá? Os modelos ricardianos usam usualmente apenas trabalho. Tá? Todo um modelo construído com trabalho e tecnologia. Tá? E o processo de diversificação produtiva reflete o movimento de trabalhadores hacia setores, né, na direção de setores competitivos, quando surgem, em função do progresso técnico, novas oportunidades de expandir a produção, tanto para o mercado interno como para o mercado externo. Eu vou apresentar um modelo de uma forma agregada. É possível construir um sistema dinâmico muito simples, em que o hiato tecnológico e a especialização produtiva coevolucionam, onde os parâmetros, neste caso, são parâmetros relacionados com a intensidade da difusão internacional de tecnologia. Imaginar qual é o impacto de políticas industriais, por exemplo, que mudem, né, as capacidades tecnológicas de um país. Né? Aqui o que temos é o hiato tecnológico, né? E aqui temos o nível de diversificação da estrutura produtiva. E o que é possível mostrar é que um choque positivo do ponto de vista tecnológico, que no caso do modelo, hoje também, obviamente, um modelo agregado de tipo muito diferente ao que hoje foram apresentados. Aqui a gente pensa num choque como resultado de uma política explícita, por exemplo, de acelerar a taxa de absorção tecnológica em um país em desenvolvimento. Né? Imaginemos uma política como a política da China, por exemplo, onde há uma política industrial muito intensa em favor da implantação de novos setores, diversificação de exportações,
o resultado de uma política desse tipo é levar o ponto de equilíbrio do sistema de uma posição em que o hiato tecnológico é muito alto e a diversificação muito baixa, a um ponto em que a diversificação é alta e o hiato tecnológico muito baixo. Tá? Eu disse bem? Ou falei as duas vezes a mesma coisa? Aqui, alto hiato tecnológico, baixa diversificação, alta diversificação, baixo hiato tecnológico. E podemos mostrar os fatos estilizados, não sei porquê, hoje não ficaram bem na foto, mas eu acho que a ideia de que, no fundo, sejamos capazes de reproduzir o comportamento de variáveis, das variáveis relevantes, isso, eu acho que isso tem importância. De alguma forma, aqui temos talvez uma metodologia mais rudimentária, porque mais agregada, mas de gerar um sistema que mecanicamente reproduz algumas evidências que a gente observa na economia internacional. Então, o mesmo resultado que encontramos a través da simulação, encontramos também quando observamos algumas variáveis, né, como elas se comportam na economia internacional. Esta aqui é a Coreia nos 70 e esta aqui é a Coreia em 2008. Esta produtividade relativa da Coreia, este é um índice de complexidade de sua estrutura. Claramente, Coreia diversificou, ¿no?, su estructura, tornó-la más complexa y al mismo tiempo la productividad relativa con relación a Estados Unidos aumentó prácticamente de forma continua, ¿no? Que es un poco el argumento que a gente organizó. Eles fizeram un proceso de absorción de tecnología súper intenso que se reflexió, ¿no?, en productividades relativas y en una capacidad también de reducir asimetrías na produtividade. Tá? O Brasil consegue uma convergência, tanto em produtividade como em complexidade, até 80 e depois vai para trás. E aqui eu sei que esta parte, dada a rivalidade tradicional, que vocês vão gostar, é o comportamento da Argentina. A Argentina, nos 70, 2008, vocês veem que só vai para trás. Mas, não, enfim, Argentina, vocês sabem que desde meados dos anos 70, realmente ha conhecido alguns períodos de prosperidade, mas, em geral, tem sido mais desindustrialização, tem sido mais perda de setores, perda de complexidade econômica, com seu correlato no comportamento das produtividades. Passamos ao lado keynesiano. Estas são as elasticidades de ingresso para a América do Sul, das importações, das exportações e o ratio. Vocês veem que o ratio sempre é inferior a 1, né? É o que também foi discutido hoje de manhã. Quando é inferior a 1, quer dizer que se a economia cresce mais do que o resto do mundo, vai emergir, vai surgir uma restrição externa que vai ser um fator limitante na possibilidade desse país acelerar sua taxa de crescimento. E esta é a Coreia. As elasticidades são sumamente elevadas. Este é o ratio superior a 2 a maior parte do tempo. Isso quer dizer basicamente o seguinte: a Coreia pode crescer ao dobro que o resto do mundo, que vai manter de toda forma seu setor externo em equilíbrio. Ou seja, exportações acompanhando o crescimento das importações. Este gráfico é só para mostrar como a mudança nas elasticidades está associada a mudanças na composição das exportações. No caso da Coreia e no caso da Argentina, onde se vê que nos anos 60, junto com a diversificação exportadora, há também um comportamento bastante favorável das exportações, não? À medida que aumentam as manufaturas de média e alta tecnologia nas suas exportações, e depois a gente tem uma estagnação. Finalmente, este último gráfico procura
mostrar a mesma ideia, uma coevolução entre as variáveis do modelo EKS. Aqui temos as exportações de alta tecnologia como exportações do total. E aqui a participação nas exportações mundiais. O que é interessante é ver que à medida, né, que o peso das exportações de alta tecnologia aumenta, estes são os países asiáticos, também há uma maior competitividade internacional. As duas, né, variáveis, na verdade, coevolucionam, se movimentam conjuntamente. Ou seja, mais diversificação não significa menos comércio, significa outro tipo de comércio. Tá? E é o que acontece com a China, acontece com vários países asiáticos que, na verdade, diversificam suas exportações e isso lhes permite ter uma inserção muito mais dinâmica no comércio mundial. Esta aqui, né, é Ásia no 85, Ásia no 2011, esta América Latina no 85 e América Latina 2011. Ou seja, partiu de uma baixa participação das high-tech no total das exportações, uma baixa participação no comércio mundial e se manteve mais ou menos nessa situação, enquanto que, no caso das economias asiáticas, essa história foi muito diferente. A complexidade da economia está relacionada com o gasto em I+D que essa economia realiza, com os esforços em P&D, I+D, investigação e desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. Vocês vão ver que aparecem gráficos em espanhol, em português e em inglês. É uma torre de Babel, mas ainda não tive condições de passar todo isto para a língua portuguesa. ¿Por qué esto es interesante como una evidencia ou como um fator a considerar? No fundo, o que esta discussão mostra é que a estrutura é importante, a estrutura ela tem um papel no comportamento das elasticidades, no crescimento da economia em comparação com o resto do mundo, é um fator fundamental na competitividade. Tecnologia e produtividade estão intimamente relacionadas, mas a pergunta é por que nós não usamos a melhor tecnologia do mundo? Tá? Então, se é tão importante, o que é o que detém, o que é o que impede que a gente simplesmente sabemos que temos que melhorar nossos níveis tecnológicos, que é o que está, de alguma forma, freando esse processo? Há vários fatores que de alguma forma concorrem para explicar este ponto. Eu só vou mencionar algo, não dá o tempo para fazer mais do que isso. Eu acho que há uma micro, hoje em dia, que é a chamada, eu chamaria micro neo-schumpeteriana, ou microevolucionária, microeconomia evolucionária, que tem estudado os processos de aprendizado tecnológico, de inovação, de incorporação de tecnologia, em um nível bastante detalhado, empiricamente muito sólido, e, na minha opinião, se a gente tem que fazer modelos micro-founded, né, eu tenho minhas dúvidas, depois podemos discutir longamente se precisamos que os modelos sejam micro-founded ou não, microfundados. Eu acho que não. Eu lembro uma frase que de alguém, historiador das ideias, que dizia que de fato, se a gente quer entender o comportamento, por exemplo, das enfermedades, o impacto das enfermedades no ser humano, não necessariamente temos que recorrer à bioquímica. Um nível de agregação relevante, interessante, onde podem surgir lições importantes, podem estar num nível um pouco mais, né, estudar os órgãos, estudar, às vezes, o corpo humano em sua totalidade, para poder entender certos processos e tentar entender isso pela bioquímica ou pela célula, talvez não seja a estratégia mais adequada. Mas sem entrar nessa discussão, aceitando que é necessário ter modelos microfundados, o meu ponto metodológico talvez seja que é importante
olhar em que medida a evidência empírica, que é o que nos ensinam os estudos empíricos, o que nos ensinam a análise das experiências internacionais de aprendizado. Por que China é a China? Por que a Coreia é a Coreia? Por que outros não têm conseguido absorver tecnologia com a mesma intensidade, apesar de que às vezes utilizaram políticas similares? É um tipo de pergunta que esta microeconomia evolucionária poderia ajudar a responder. Então, vou quebrar uma lança por esta economia evolucionária, que não existia quando a CEPAL desenvolveu suas primeiras ideias, mas que existe hoje uma literatura bastante interessante que pode explicar por que, às vezes, os países ficam, não, o que se chama lock-in, um efeito cadeado, por que ficam presos em determinadas trajetórias que não são boas, por que há uma dependência, não, de decisões do passado que muitas vezes é difícil romper. Todo o estudo micro do aprendizado é um estudo muito interessante, porque o papel da experiência e do que é tácito no aprendizado é sumamente importante. Por exemplo, eu gostaria de ser como Luiz Soares. Se você me desse a escolher, você gostaria de ser um grande economista ou jogar futebol como Luisito Soares, com mordida e todo? Eu fico com Luiz Soares. Mas se Luiz Soares escrevesse um manual, como fazer goles e morder ao adversário ao mesmo tempo, eu lesse isso de cor e fosse ao campo de jogo, fracassaria, porque isso está nele, é uma experiência, algo que está incorporado, que não se transmite de forma codificada, que ele aprendeu isso, de alguma forma, através de rotinas que foi criando, né, através do tempo. É uma das razões pelas quais é tão difícil fazer o catch-up tecnológico e alcançar. E há uma literatura bastante interessante sobre isto. Quais são as respostas do ponto de vista teórico? Uma resposta são os modelos Agent-Based Model, não? Ou seja, estes são modelos de computação. Você define os agentes, estes agentes são heterogêneos, define a tecnologia, define as capacidades tecnológicas, as formas de aprendizado, a intensidade do processo de difusão a partir das decisões dos agentes de inovação, absorção de tecnologia. Você constrói um modelo, bota um modelo no computador, tá? Os market shares se definem através de uma equação que se chama Replication Equation, que é uma equação de reprodução evolucionária. Na verdade, se eu tenho uma vantagem competitiva, é como se eu tivesse um gene, né, melhor do que os outros, isso faz com que aumente minha parcela de mercado. Tá? Tudo isso gera trajetórias em nível de indústrias, em nível de setores. É extremamente interessante, é um mundo que hoje também as possibilidades que a gente tem de simular e de trabalhar nos computadores, é um mundo que se abre e que antes não estava, não era tão fácil, digamos assim, de poder produzir esses modelos. Qual é o problema? O problema é que estes modelos se basam em padrões de comportamento, que são heurísticas em grande medida, idiosincráticas, se aplicam a mercados específicos, a indústrias específicas, e muitas vezes você não pode generalizar os resultados desses modelos. Muitas vezes falta sistematização, muitas vezes as hipóteses são ad hoc. Muitas vezes os modelos são tão complexos, têm tanta heterogeneidade que você não sabe o que está acontecendo. Como você vê no computador, produz o resultado e você diz, mas que diabo é isto?
Isso. Com o tema, como? Melhorou. Com o tema da equidade, é parte, digamos assim, do ADN, né, da tradição cepalina. Recentemente, a América Latina tem logrado, em várias frentes, melhoras importantes em termos de equidade. Mas, do ponto de vista do estruturalismo e do ponto de vista desta discussão keynesiano-schumpeteriana, sustentar a equidade no longo prazo também está vinculado com esse processo de mudança de estrutura e com o processo, enfim, de aumento da produtividade e de sustentar o crescimento econômico e o emprego. Há uma história de economia política que é muito importante. Eu vou deixar essa história de economia política, por enquanto, sem abordar. Eu só vou mencionar um aspecto que eu acho muito importante. Uruguai e Dinamarca têm o mesmo Gini antes de impostos e transferências. Tá? Mas o Gini de Uruguai é 0,5 e algo, e o Gini de Dinamarca 0,24. Quando o governo bota a mão no bolso das pessoas e distribui o dinheiro na Dinamarca, isso tem um impacto no Gini brutal. Quando o governo faz a mesma coisa no Uruguai, muda muito pouco o Gini. Então, a igualdade tem, ou a equidade como um objetivo da sociedade, tem um componente que está relacionado com essa dimensão de impostos e de transferências que é muito importante. Mas, no longo prazo, um maior nível de equidade exige que as pessoas tenham empregos com produtividade mais alta e que as pessoas que estão na informalidade encontrem emprego em atividades formais. Essa é uma dimensão da teoria que é extremamente importante. Muitas vezes se diz que a educação é o grande elevador social. É verdade, mas um elevador, para funcionar, não pode ser na senzala, onde você tem uma estrutura muito simples, com o setor primário e uma massa de pessoas na informalidade ou na escravidão. Você tem que ter andares superiores, né, para que esse elevador efetivamente atue como um mecanismo de igualação. Este gráfico mostra a intensidade em PID de distintos setores industriais, manufatureiros, e isto o salário por empregado, né, em cada um de esses setores. O azulzinho aqui é baixa tecnologia, deixa eu ver, é baixa tecnologia, média baixa, média alta e alta. Então, vocês veem claramente que há um diferencial em termos de produtividade e um diferencial em termos de salário sumamente elevado à medida que nós vamos na direção destes setores. Mas também é interessante ver que esta é a curva de 1990, esta é 95, esta é 2000 e esta é 2005, que na verdade, à medida, né, nós vivemos num mundo em que a aceleração do progresso técnico é muito forte, à medida que passam os anos, estes salários, né, permanecem mais ou menos fixos e aqui se observa uma dispersão, né, um peso, uma importância cada vez mais clara dessas atividades mais intensivas em tecnologia em salários mais elevados. Nesse sentido, recuperar, de alguma forma, essa velha discussão da necessidade de que esse processo de diversificação e de crescente complexidade ou densidade da estrutura produtiva seja capaz de ir absorvendo, né, a mão de obra de setores de baixa tecnologia nos setores de alta tecnologia, é também uma dimensão
muito importante da busca, né, da equidade. Se a gente pensar no modelo do Lewis, né, a gente poderia dizer que a força que vai absorvendo os trabalhadores que estão na informalidade ou na subsistência, nas atividades de alta produtividade, é a mudança estrutural. É ela que cria os empregos, né, de mais produtividade e melhores salários que vão justamente reduzindo o peso desses setores informais ou de subsistência na economia. Bom, eu vou parar por aqui e simplesmente vou concluir com uma anedota que talvez Carlos já conheça. A equação que fala, digamos assim, da proximidade do estruturalismo com a tradição keynesiana. A equação que hoje se conhece como lei de Zirwell foi publicada na revista. Zirwell publicou seu trabalho no 79. Foi publicada por Octavio Rodrigues no 76 na revista da CEPAL. Está aí exatamente a mesma equação que a equação canônica de crescimento dos modelos keynesianos, né, a relação das elasticidades. Eu tenho um chefe argentino e sempre com um pouco essa história que temos no Rio da Prata, brigo muito com ele porque eu falo que Gardel era uruguaio, na verdade, né? E um dia fomos à biblioteca, mostrei a lei de Zirwell já escrita por um uruguaio, que era Octavio Rodrigues. Falei, viste, Mário, não só Gardel é uruguaio, mas também a lei de Zirwell é uruguaio. E então isso provocou uma forte reação do Jeff, mas eu aproveito para contar esta anedota, não por chauvinismo barato, sino para mostrar como, de fato, né, essa visão keynesiana associada ao tema da estrutura e da tecnologia já estava presente com muita força no pensamento cefalino. Obrigado. Ok, obrigado. Temos algum tempo de perguntas. Eu já tenho o Mauro Bojanowski e o Luiz Fernando tem as 5, né, que você prometeu, né? Você tinha prometido 5 perguntas, né? Sabe, que bom. Então, Mauro, por favor. Obrigado pela excelente exposição. Vou fazer uma pergunta a propósito da observação inicial do Carlos Mussi, Cambridge contra Cambridge, né, o artigo no meu país. Então, vamos fazer uma pergunta CEPAL contra CEPAL. Essa questão neo-schumpeteriana, né, você mencionou que Prebisch não fazia referência a Schumpeter, ele fazia referência a poucos autores, né, a gente sabe que ele foi influenciado pelo Keynes, certamente, escreveu um livro sobre Keynes, mas, de fato, Schumpeter não aparece. Agora, o Celso Furtado se refere ao Schumpeter, né? E ele se refere de forma crítica, afirmando que, pelo Schumpeter, você não conseguiria entender a dinâmica de crescimento na periferia, por causa de uma premissa de que não existe empresário schumpeteriano na economia brasileira ou em economias periféricas latino-americanas, né? E que a tecnologia tinha que ser tomada de fora mesmo, era um dado exógeno e não tinha muito como fugir disso. E me parece que essa é a grande diferença, né, no neoestruturalismo que vocês hoje em dia praticam, desenvolvem em relação ao estruturalismo clássico, né? É a questão tecnológica, ou seja, então, talvez você pudesse elaborar como isso aconteceu. Será que é por causa do fato de que o próprio processo de internacionalização da teoria econômica, hoje em dia, que talvez naquela época, nos anos 40 e 50, era algo produzido aqui dentro, quer dizer, havia um esforço de autorização interno, né? É claro que esse esforço ainda existe.
pesquisa, né, da Cepal do Ayuso, o que aconteceu, quer dizer, se é o fato de mudanças na teoria econômica internacional, ou seja, do movimento da corrente neochuteriana, que teria finalmente não sido absorvido e influenciado o que está acontecendo aqui, coisa que não ocorreu nos anos 50. Né? Outro ponto, só rapidamente, é essa tua comentário final, de que assim como o Gabriel Uruguai, a lei da autonomia uruguaia, é votada por isso, você está se referindo a uma estimativa econométrica, talvez, da lei de Furrow, ou a expressão em si? Equação crescimento do sul e o crescimento do norte igual que a atividade inglesa das importações. Porque eu ainda acredito que a lei do Furrow é argentina, não é uruguaia, porque está no Preves. O Preves tem aquela expressão naquela época dos anos 50, né? E o próprio Thurow admite isso, né? Depois que ele publicou, ele não conhecia o Rodrigues, mas o Thurow afirma. E ele se refere à lei de Thurow como a lei de Prebisch-Thurow, reconhecendo que o Prebisch teria formulado já nos anos 50. Bem, na realidade, a minha pergunta, eu vou fazer duas perguntas, e a primeira vai um pouco na direção do que o Mauro falou, tá? Porque logo no início da sua apresentação, você falou o Prebisch era chupiteriano, né? E acho que o Mauro implicitamente tocou nesse ponto, quer dizer, que pelo meu entendimento, né, do Prebisch, do estruturalismo, né, dos anos 50, o progresso técnico ele vinha incorporado na máquina, né? Era um blueprint que vinha na máquina, né? Então, quer dizer, eu não vejo um elemento schumpeteriano, né, micro schumpeteriano, de inovações, de implementação, de absorção de inovações, né, incorporado na cadeia do Prebisch. Eu acho que isso acabou, né? O Franz Hilbert talvez tenha sido os pioneiros dentro da CEPAL, né, a colocar essa questão da inovação como elemento motor do crescimento da produtividade. A segunda é uma pergunta mais simplesinha, tentar, ainda que simples, mais complexa, assim, que tipo de políticas de mudança estrutural você está vislumbrando, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sí, con relación a sí, las preguntas do Mauro, né? Esto tem que ficar entre nós aqui, não pode sair daqui a torcida do Flamengo. Eu falei para o Octavio, há uma tal lei de Stirwall que virou famosa, todos os modelos keynesianos utilizam, mas que você escreveu num artigo, foi no 77, primeiro semestre do 77, na revista da CEPAL, uma nota de rodapé. Eu tirei do Prebisch, me falou o Octavio. Esse detalhe eu não dei para o Mário Cimoli, mas e onde que eu perguntei onde que o Prebisch escreveu isso? Ah, não sei. Então aí nunca consegui ir até a citação original, mas o Octavio, quando eu fui interpelado, digamos assim, ele me falou que efetivamente eu tirei do Prebisch. Mas vamos por enquanto, de toda forma, deixá-lo nessa penumbra. Agora, uma equação muito parecida foi escrita por Dudley Sears no ano 62, em um artigo do ano 62. E Dudley Sears estuvo também na CEPAL. Então, não sei se Dudley Sears tomou a equação de Prebisch o Prebisch la tomó de Dudley Sears, ahí no sería inglesa, volvería a Inglaterra al final, ¿no? Al final del... Pero es un tema. Incluso si Stirwall reconoce lo de Prebisch y reconoce lo de Stirwall, lo de Sears, y todos reconocen que el papá de
da história, em realidade, obviamente, é o famoso multiplicador do comércio exterior de Harrod, não? Lá pelo ano 36. Como veio esta história tecnológica na CEPAL? Então, aqui há várias escolas, né? Há várias escolas. Eu vou contar uma anedota muito rapidamente. Sim. No ano 83, eu trabalhava num centro de pesquisa no Uruguai, que era um centro de oposição à ditadura, né? Na época, eu era um jovem estudante e trabalhava num centro de economia, CIMBE, onde estavam os caras da oposição, né? E eu era bastante radical. Tal. Aí chega um dia Feinsilver e faz uma palestra, estava preparando seu livro, Industrialização Trunca. Dizem, sabem qual é o problema da indústria latino-americana? Eu pensava o imperialismo, a oligarquia vendida, a eficiência. Foi brutal. Mas este cara está doido. Mas no fundo, eu acho que pode ter havido uma influência dos neo-schumpeterianos em Feinsilver. É possível, porque você sabe que Feinsilver escreveu aquele artigo sobre as empresas multinacionais no Brasil, onde toda a discussão é 100% schumpeteriana, um artigo do 77 ou 78. Ele tem um artigo sobre as empresas multinacionais, onde ele diz que o processo de destruição criadora tem a criação no centro, a destruição na periferia, tal, pelas empresas multinacionais. Então, obviamente, ele já trazia a coisa schumpeteriana, né? Tem esse antecedente. Mas eu tenho a impressão que o impacto das ditaduras e do desmonte da indústria, em função dos problemas também que tinha a substituição de importações, foi um fator importante. Ele nos falou aquela vez, eu não esqueço, porque apesar de que já faz tanto tempo, porque me ajudou a entender algumas coisas. Pero ele, no fundo, dizia, olha, a industrialização que nós fizemos tinha muitos problemas, porque não dava bola, não dava atenção à tecnologia, era só proteção, era uma excessiva proteção, e o tema do aprendizado, o tema da inovação, não estava no centro das preocupações das políticas industriais da época. Se nós queremos ter indústria em algum momento de novo, nós vamos ter que botar a tecnologia no centro. Então, eu tenho a impressão que houve uma influência importante de ideias schumpeterianas, através de Feinsilver, através de Jorge Katz, não? Jorge Katz, que fez vários trabalhos para a CEPAL nos anos 70, com uma perspectiva schumpeteriana sobre a indústria. Eu acho que isso teve influência, mas também teve uma revisão, assim, um novo olhar sobre os problemas da industrialização anterior e os desafios, se a gente de fato queria ter uma indústria no futuro, como era necessário botar a tecnologia aí no centro. Com relação ao que você falava, Luiz Fernando, aí eu vou contar outra anedota. Eu conversei no ano 92 com um cara que se chama Norberto González, que foi um argentino que foi secretário executivo depois do Prebisch, ou depois do Iglesias. E ele, lembrando as discussões dos anos 40 e 50, dizia, olha, a gente falava de substituição de importações porque não podíamos falar de industrialização. Dice, substituição de importações era um eufemismo aceitável na época. Hoje se aceita até falar de industrialização, mas não de substituição de importação. Mas na época era mais fácil que aceitaram um argumento a favor da política industrial com a ideia da substituição de importações no mundo em que havia um déficit global de dólares, né, do dólar shortage, e na verdade o que nós teníamos como foco era a indústria, como que bastava a indústria, parafraseando Steindl, digamos, como uma sombra, viria o progresso técnico. E isso acho que ficou palmariamente demonstrado que não era assim, né? Mas reforça um pouco a ideia de que aqueles caras tinham a ideia da indústria e tecnologia como uma coisa que vinha junta, e como que, no fundo, esse tema da difusão lenta e desigual, bom, que a gente tem que fazer, trazer a indústria, que aí chega a tecnologia, e aí a gente fecha
o hiato tecnológico. ¿Qué tipo de mudanza estructural? ¿Cómo pasa? Há uma discussão grande neste momento, né, sobre se a indústria, em particular, tem novo papel, qual é o papel dos recursos naturais, né? Há toda uma discussão sobre se os recursos naturais podem ser uma base para o desenvolvimento e como que, em particular, Carlota Pérez, como que, na verdade, hoje a gente poderia, através dos recursos naturais, chegar ao desenvolvimento. Eu acho que não mudou nada. Eu acho que os recursos naturais podem ser uma base para aprender, para construir capacidade, mas o desenvolvimento não passa por aí. E fecho com uma anedota, a última. Mas vocês viram, em minha defesa, vou falar que são todas do salão. Né? Depois contaremos as anedotas que não... Mas um amigo meu faz doutorado em Dinamarca. Está estudando problemas de cielo, se derrete, né? Os icebergs, enfim, que estão se derretindo. Então, está estudando recursos naturais. Agora, ele estuda isso com um drone que saca fotografias altamente especializadas em distintos momentos do ano, do tamanho, de como está o iceberg, e com um modelo matemático que simula todo o comportamento com um software. E isso fazem os dinamarqueses. Então, o que eu quero dizer, não são recursos naturais, é o drone e é o software. É aí onde está a tecnologia, é aí onde está, onde deve estar a nossa atenção. Se a gente diz, não só vale aquilo que se aplica a recursos naturais, eu acho que estaríamos errados. Mas há uma coisa com isto fecho. Hoje o tema do meio ambiente está muito forte, há uma consciência muito mais clara, né, da importância de cuidar o meio ambiente.